Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Juliana. Infelizmente, estou fazendo aqui esse vídeo para me apresentar para vocês, porque logo na primeira aula eu não pude dar aula presencial para vocês, porque eu tinha uma viagem, um trabalho marcado já há bastante tempo. Estou aqui no Paraná, inclusive, mas eu deixei para vocês lá o link de um vídeo, um documentário sobre o jongo, para vocês assistirem. E aí eu tô gravando esse vídeo para contextualizar. Então a nossa disciplina é teatro brasileiro e a gente vai ver um panorama da história do teatro brasileiro, pensando no início dele com o teatro catequético, né, o teatro de catequese, o teatro das missões jesuítas, e, e depois a gente vai dar uma paradinha no teatro, no Circo Teatro de Benjamin de Oliveira, e a gente vai encerrar esse primeiro ciclo com uma apresentação, um trabalho prático que eu vou explicar melhor na próxima, porque ainda tem algumas aulas antes, a gente vai dividir em grupos, mas a ideia é fazer uma apresentação de variedades, nos inspirando nas origens do circo no Brasil, nesse formato do circo teatro, que era um lugar de em que os espetáculos podiam chegar nos interiores do Brasil, né, desde o século XIX, 1850 para frente. Então era um tipo de produção cênica que chegava nos interiores do Brasil. A gente vai ver um pouco da história oficial, da história da constituição do teatro como a construção dessa grande linguagem no Brasil, e a gente vai ver que o foco é bastante Rio e São Paulo, principalmente no começo é Rio, mas eu gostaria de dar essa ênfase no circo teatro. A gente vai ver sobre Benjamin de Oliveira, que é considerado o primeiro palhaço negro do Brasil, e aí a gente fecha esse ciclo, que vai ser se eu não me engano, na primeira semana de agosto, com essa apresentação de setembro. Por que, gente, a gente fecha esse ciclo? Porque eu vou sair, né? Eu sou professora temporária, estou substituindo a professora Valquíria e ela volta no final desse mês. Então eu ministro as aulas até a primeira semana de setembro só. E aí ela segue com vocês. Por isso que vai ser esse ciclo. E a aula de hoje, e também nas outras aulas, a gente vai deixar um tempinho para isso. A gente vai falar também do teatro de terreiro, que eu chamo assim, que é o teatro das tradições populares, porque a gente pensa nesse teatro que veio de Portugal, nesse teatro que se formou inspirado na cultura europeia, né, na tradição do empreendimento teatro. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre as festas de tradição popular, como também um lugar de performance, um lugar em que uma teatralidade acontece. E aí, uma das coisas que eu gostaria de apresentar, de conversar com vocês sobre isso, é o jongo, que é uma manifestação do Sudeste com a qual eu tenho uma certa intimidade e por isso que eu vou abordá-la. Inclusive com prática, a gente vai fazer uma prática de jongo, como a gente fez segunda-feira agora com a turma de teatro. E aí na próxima aula a gente vai fazer uma prática também de canto, de tocar, bater as palmas do jongo e aprender a dança, o passo do jongo também, tá? Então, assim, a nossa aula, nossa disciplina ela é teórica, mas ela tem uma porcentagem de prática, então eu prezo por esse diálogo com a prática. Tá bom? E aí, então tem esse documentário para a gente pensar, né, nessa performatividade é, do povo preto, né, dessa cultura que surge com a diáspora africana. Vocês vão ver que fala dessa tradição fortemente, assim, em que há uma performatividade, há uma teatralidade. Então a gente vai ver o jongo e provavelmente a gente vai ver um pouco de cavalo marinho também, que é outra linguagem da tradição popular que eu tenho mais intimidade,
que além da dança e do canto tem também figuras, personagens, mas a gente vai conhecer basicamente um pouquinho da dança. A gente sempre vai fazer uma prática, tá? É isso que eu queria deixar apresentado, deixar claro para vocês sobre os nossos próximos passos. Espero que tenha ficado compreensível. A gente não finalizou ainda o plano de ensino, eu estou elaborando junto com a professora Valquíria, a gente tem até a segunda-feira próxima para entregar, mas eu já planejei o que vai acontecer nessas 5 aulas que eu vou dar, contando com a de hoje, né? Fora a de hoje são 4, tá? Que é mais ou menos esse caminho que eu relatei para vocês aí. Até próxima quarta, pessoal.